Olá, tudo bem? Você que é aluno da rede municipal do Rio de Janeiro e também você que se interessa por conteúdos de ciências, literatura, artes e cultura em geral. Alguma vez você já pensou, já se preocupou ou já teve medo de se contaminar com alguma doença que pudesse tirar sua vida? Não grite, não se desespere, porque hoje nós vamos falar sobre algo muito importante que pode te proteger, que são as vacinas. Então preste atenção e venha aprender. Eu sou o professor Diogo Neves, de Ciências, trabalho no JET do Celina Gomes da Costa, em Jacarepaguá, que pertence à 7ª CRE. E atualmente eu sou regente da sala de leitura dessa escola. Eu estou aqui na Casa da Ciência, que pertence à FRJ, para tratar sobre esse assunto que é muito importante e atual. Nos vídeos anteriores postados aqui no meu canal do YouTube, eu falo sobre alguns assuntos que estão relacionados com vacinação. Primeiramente, no vídeo que eu falo sobre a casa de pau a pique, o tripanossomo, o barbeiro e a doença de Chagas, vai apresentar para vocês um pouco sobre o universo dos protozoários. E o vídeo seguinte, que eu falo dos protozoários, especificamente das doenças que eles causam, eu apresento para vocês que uma das formas da gente se proteger contra algumas dessas doenças é a vacinação. Só que a vacinação não nos protege apenas de doenças causadas por protozoários, que é o caso da malária, causada pelo plasmódio. Elas também nos protegem contra uma grande variedade de doenças causadas por vírus, as viroses e as bactérias. Logo que a gente entra na exposição, a gente dá de cara com esse painel muito interessante que traz algumas informações importantes para nós. Que a vacina, graças à ciência, ela está protegendo a nossa vida. E aqui, se a gente fizer uma leitura de imagem, olha a importância aí de leitura, a gente observa que essas pessoas aqui que estão nesse painel estão formando uma fileira, certo? E elas estão de máscara. Isso nos lembra um período em que houve uma grande pandemia que assolou muitas pessoas, que foi a Covid há pouco tempo, né? Começou em 2020 no Brasil, e a gente precisava usar máscara quando a gente saía de casa. E aqui nessa fila, se a gente reparar um pouco o detalhe, quem são essas pessoas que estão aqui? Mulheres grávidas, idosos, mulheres com crianças pequenas, cadeirantes, pessoas com deficiência. E aqui nós também temos uma representação de indígenas e quilombolas. Então, mostrando que quando se começa, né, a vacinação, a prioridade são para essas pessoas. Depois as vacinas são liberadas para os outros grupos e faixas etárias. Não sei se você conhece, mas esse aqui é o famosíssimo Zé Gotinha, que é um personagem que foi criado para as campanhas contra a paralisia infantil, também chamado de poliomielite, que é aquela vacina justamente da gotinha. A poliomielite é causada por um vírus, é uma doença muito séria, que quando criança, né, é indicada essa vacina, eu já vou mostrar para vocês. E por falar em vacinas, quais são as que nós temos que tomar? Quais são as vacinas que fazem parte do calendário vacinal? Ou seja, aqueles que nós devemos tomar para ficar protegidos, ou seja, imunizados, desde que nós nascemos. Bom, então lá na maternidade, assim que a gente nasce, a gente já toma duas vacinas, a BCG, que protege contra a tuberculose, e a hepatite B. E a gente tem que tomar 3 doses, ou seja, depois do nascimento, a gente tem que voltar, né, ao posto para tomar 2 vezes seguidas essa vacina. Bom, e aí quando a gente já, na nossa infância, né, até os 9 anos, a gente tem uma lista bem grande de vacinas que nos protegem contra vírus e bactérias, incluindo a Covid-19 ali embaixo, que nós precisamos que nossos pais, nossos responsáveis nos levem até o posto para poder tomar essas vacinas receber. Algumas têm uma dose só, outras têm mais, e outras têm um reforço, que é para garantir que a gente chegue até a fase adulta imunizado, ou seja, protegido. Bom, quando nós somos adolescentes, ou seja, até os 19 anos, também existem outras vacinas que estão aqui mostradas, que nós temos que tomar. Você tomou essas vacinas? Se não tiver, siga os esquemas vacinais recomendados. Você precisa, muito importante,
que sua caderneta de vacinação esteja atualizada contra essas doenças. Então, adulto já vai diminuindo um pouco a quantidade de vezes que nós temos que tomar vacinas, até porque se a gente já vem de uma infância e adolescência em que já tomamos algumas doses, então é só reforço mesmo e para manter contra algumas doenças que surgem todo ano, principalmente as viroses, porque existem alguns vírus que sofrem mutação. Então a gente precisa estar sempre tomando uma vacina mais atualizada. Agora, os idosos, ou 60 anos ou mais, precisa tomar vacina contra influenza, contra pneumocócica, contra Covid, a dupla, né, DT, e contra hepatite B. Ainda nesse painel, a gente vê uma série de nomes de doenças que fazem parte do calendário vacinal, dizendo qual o nome da doença, qual o nome da vacina, e quando a gente abre aqui, a gente vê informações sobre essa doença, inclusive uma imagem do ser que causa. Por exemplo, o tétano é causado por uma bactéria. Já a febre amarela é causada por um vírus. Então, para você estar mais inteirado no assunto, eu selecionei aqui, coloquei aberto, as doenças que são causadas por vírus. Todas essas aqui que você consegue olhar, que estão com a portinha aberta, são doenças causadas por vírus. Lembrando que a varicela é mais conhecida como catapora. E nós temos aqui no cantinho a influenza, que é o vírus da gripe. E comparado com as 13 doenças causadas por vírus que eu mostrei para vocês, que já existem vacinas, que estão dentro do calendário vacinal, nós temos apenas 6 doenças causadas por bactérias, que nós temos a vacina. Por exemplo, tétano, otite média aguda, tuberculose, meningite, difteria e coqueluche. Lembrando que a meningite é uma doença que pode ser causada tanto por vírus quanto por bactérias. A pneumonia também pode ser causada por vírus, por bactérias e até por fungos, assim como a meningite. Você saberia dizer por que existem mais vacinas contra viroses do que contra doenças causadas por bactérias? Uma das explicações é que não existem remédios que possam combater viroses. Quando a gente pega uma virose, nosso corpo tem que se preparar para poder matar e destruir todos os vírus. E não existe remédio que possa nos ajudar nisso, no combate. Os remédios que nós tomamos são para tratar os sintomas, que geralmente são febre, dor de cabeça, fraqueza e tudo mais. Esses remédios ajudam o nosso corpo a se preparar para combater os vírus. Agora, contra as bactérias, já existem vários remédios. Então é mais fácil de combater porque você toma o remédio, segue direitinho a recomendação médica e aí em pouco tempo você estará curado. Infelizmente, com vírus, alguns desses nosso corpo consegue combater, outros, infelizmente, não é possível e aí, em muitos casos, chega ao óbito se a gente não tiver imunizado com a vacina. Se você assistiu minhas videoaulas anteriores em que eu falei sobre doenças causadas por protozoários, você sabe que existe a vacina contra a malária. E nesse vídeo eu falei também sobre vírus e bactérias. Mas você sabe a diferença entre eles? Aqui eu tenho alguns modelos representando vírus e bactérias. Esses dois representam bactérias e esses dois representam vírus. Você saberia dizer a diferença entre eles? É muito importante nós conhecermos suas características para nós não confundirmos, especialmente porque existe uma diferença muito grande entre vírus e bactérias. Por exemplo, você sabia que os antibióticos são remédios que foram desenvolvidos especialmente contra doenças causadas por bactérias e que não adianta tomá-los se você tem alguma virose? Vamos então falar sobre algumas diferenças entre vírus e bactérias. Já começa pelo tamanho. Os vírus e as bactérias são considerados seres vivos, porém os vírus não são formados por células. Os vírus são muito menores do que uma bactéria. Para você conseguir visualizar um vírus, você precisa de um microscópio especial chamado de microscópio eletrônico. Esse vírus aqui, por exemplo, a gente chama de bacteriófago, que é o vírus que ataca especificamente as bactérias. Então a gente tem aqui uma imagem
ilustrativa, não é real, de uma bactéria, essa de azul, e vários vírus bacteriófagos na sua membrana plasmática. Os vírus, eles precisam de uma célula para poder se replicar, eles não conseguem se dividir sozinhos, se multiplicar, ao contrário das bactérias que são formadas por apenas uma célula. Isso nós chamamos as bactérias de unicelulares. E aqui dentro a gente consegue ver o material genético, no caso do DNA da bactéria. Aqui no vírus a gente consegue ver o DNA dele dentro, protegido por uma cápsula, que é formada especificamente por proteínas. Alguns vírus também são formados por RNA. Guarda essa informação que vai ser importante. Então aqui a gente tem alguns tipos de vírus, eles têm vários formatos diferentes. E aqui algumas doenças causadas por vírus que já existem vacinas, tá? As hepatites, a gripe, catapora, cachumba, rubéola, sarampo, febre amarela, poliomielite, rotavírus, HPV, Covid e outros mais. As bactérias também têm uma variedade no formato delas, elas podem ser em forma de cocos, bacilos, espirilos e vibriões. Algumas podem viver formando colônias de cocos, que aí vai ter outros nomes, como, por exemplo, estafilococos e por aí vai. Aqui no Brasil, existem 2 institutos que produzem vacinas. A Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan, em São Paulo. E o que são vacinas, então? A gente está vendo essa representação de uma pessoa sendo contaminada e recebendo uma vacina. Elas são substâncias produzidas em laboratório que, quando entram em contato com o nosso corpo, fazem o nosso sistema imunológico, que está no nosso sangue, ficar preparado para combater essas doenças. Então, essa animação está mostrando a pessoa recebendo uma vacina, ela está sendo contaminada nela no pulmão, recebendo a vacina contém antígenos que vão fazer as nossas células se prepararem para depois destruírem quando a gente estiver contaminado e assim a gente fica protegido contra essa doença. Bom, existem 5 formas, né, de produzir as vacinas, 5 tipos de vacinas diferentes, que são vacinas de micro-organismos atenuadas, que são micro-organismos, eles estão inteiros, eles estão como se fossem em dormência, não estão em atividade. Existem as vacinas de micro-organismos inativados, que são, a gente considera, quando eles estão mortos. Vacinas de subunidade de micro-organismo é quando você tem um fragmento, um pedacinho daquele micro-organismo dentro da vacina, não ele todo. Essas 3 vacinas, esses 3 tipos de vacinas são produzidas aqui no Brasil. Agora, o 4º tipo, que é de RNA mensageiro, e o 5º, que é de DNA, são vacinas que são produzidas a partir do material genético do vírus ou da bactéria. E aí você exige, né, laboratórios ultra especializados e equipamentos também, que infelizmente o Brasil importa essas vacinas. Você deve estar se perguntando quais são as áreas do conhecimento que estão relacionadas com pesquisas, estudos e a produção de vacinas. Então, bioquímica, engenharia, química, física e TI, que é tecnologia da informação. Todos esses profissionais estão envolvidos com esse momento tão importante, com essa forma tão importante de nos prevenirmos para que a nossa saúde seja mantida. Por isso que é tão importante você estar sempre ligado nas campanhas vacinais e procurar o posto para poder se vacinar. E quem são os profissionais da vacina? Ou seja, aquelas pessoas que trabalham para nos proteger. Então, isso envolve pessoas da área da farmácia, da medicina, da biologia, como eu, que sou formado em biologia, da enfermagem, aquele que vai cuidar de você, da administração e também da saúde coletiva. Então, se o seu objetivo é trabalhar numa área bastante importante, em que você vai salvar vidas, que você vai proteger vidas, olha a diversidade de campos que você pode escolher para trabalhar. E aí, você pensou nisso? Quando que foi, então, criada a primeira vacina? O pai da vacina é conhecido como Edward Jenner, que em 1796, ou seja, no finalzinho do século XVIII, ele conseguiu desenvolver uma doença contra a varíola. Naquela época existia a varíola bovina, que era mais branda, e a varíola humana. E a varíola humana matava. Hoje em dia a gente nem ouviu falar sobre isso, não é verdade? Sobre essa doença. Então ele percebeu que as pessoas que ordenhavam vacas não desenvolviam a doença da forma mais grave.
que geralmente eram mulheres. Então ele inoculou o material da pústula, ou seja, dos machucados, pelas pessoas que tinham esse sintoma, numa criança que não tinha doença e viu que ela ficou protegida. Então, dessa forma, surgiu a primeira vacina. Quem detém a produção mundial de vacina da febre amarela? Bom, desde 1937, o Instituto Oswaldo Cruz e desde 76 a Biomanguinhos produz essa vacina. E ele produz mais de 600 milhões de doses para o Programa Nacional de Imunizações aqui no Brasil e exporta também para mais de 70 países. A febre amarela é uma doença que não atinge muitas pessoas justamente por causa da vacinação. O último caso datado foi em 1942, no Pará. Mesmo assim, é recomendado que todos tomem a vacina para que ela não volte a gerar casos no nosso país. Em quanto tempo a vacina da Covid-19 ficou pronta? Geralmente, uma vacina leva muitos anos, mas pela urgência da doença que estava matando muita gente, a gente sabe que em dezembro de 2019 ele foi identificado e se espalhou. E em dezembro de 2020, graças à aceleração dos órgãos regulatórios de saúde de vários países, ficou pronta justamente um ano depois a vacina. E graças a ela, muitas vidas foram poupadas. Mas por que a produção de uma vacina é tão lenta, é tão demorada? Porque ela envolve várias etapas que não são tão simples assim, começando pela pesquisa, que é a etapa que leva mais tempo e ela só vai ter continuidade se realmente ela não causar nenhum problema, nenhuma preocupação, né, em relação à saúde das pessoas que estão sendo testadas. Depois que passa dessa fase, ela vai para a produção da vacina. Depois vem a fabricação do antígeno, que é um elemento essencial para componente da vacina. Vai justamente fazer nosso corpo produzir os anticorpos necessários. Depois a formulação, o preenchimento, embalagem da vacina, liberação dos lotes da vacina, o armazenamento, que em muitos casos tem que ser feito, né, em congeladores que tem a temperatura muito, muito fria, menos de 20 graus até menos 70 graus Celsius. Por que isso é importante? Porque a vacina contém componentes que, dependendo da temperatura, pode fazer a vacina parar de ter efeito. Ela pode fazer uma coisa que a gente chama de desnaturar as proteínas, porque as vacinas contêm proteínas. Depois disso, ainda tem a distribuição. Lembra que nosso país é um território muito grande, então nós temos, as vacinas são produzidas tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e elas precisam chegar tanto lá no Rio Grande do Sul, quanto no Acre, no Amazonas, que são regiões bem longínquas, né? Rio Grande do Norte, Ceará. Então a distribuição tem que incluir também todos os estados do Brasil. E aí, por último, né, vem as campanhas e a vacinação propriamente dita. O Brasil é um país que tem a cobertura vacinal muito eficiente, só que ela já foi melhor no passado e precisa continuar sendo atualmente. Mas para isso é necessário que as pessoas vão para os pós serem vacinadas. Então, como exemplo, nós temos aqui 4 doenças, para você ter uma noção: poliomielite, meningite meningocócica, tríplice viral, que protege contra o sarampo, cachumba e a rubéola, e a BCG, que nos protege contra a tuberculose. Nós vamos ver como foi a cobertura vacinal delas em 2011. Então, nós temos aqui um mapa do Brasil mostrando, e as luzes que serão acesas, a amarela significa que atingiu o esperado de vacinação nesses estados, e o vermelho significa que não foi atingido. Vamos começar então em 2011, como é que foi. Então a gente vê que existe uma quantidade muito grande de luzes verdes acesas nos estados, são 4 luzes por estado, que representam as 4 vacinas diferentes que eu falei. Então a gente vê que os únicos estados que não houve uma cobertura tão eficiente assim foi Amazonas, Acre, né, Amapá e Alagoas. Distrito Federal também, de certa forma. Agora nós vamos comparar essas mesmas doenças no ano de 2021, como é que foi a cobertura vacinal. Gente, olha a quantidade de luzes vermelhas que em 2021 estão indicando que não foram atingidos as metas relacionadas de vacina contra essas doenças que são importantíssimas. Praticamente nenhum estado cumpriu a sua meta. Apenas o Amazonas,
e Tocantins. Temos também aqui Distrito Federal, mas está muito baixa. Então houve uma diminuição muito grande. Claro que em 2020 nós tivemos a pandemia do coronavírus, que preocupou muito as pessoas, então as pessoas ficaram mais atentas em relação a vacinar-se contra a Covid e acabaram se esquecendo que existem também outras vacinas que a gente precisa também tomar reforços que podem também levar à morte. Precisamos mudar essa atualidade, precisamos que todos sejam vacinados. Gente, é muito importante. A vacina realmente nos protege. Hora do quiz. Verdadeiro ou falso? Acho que agora você já é capaz de responder algumas dessas perguntas. Dê uma pausa para ler e as respostas estão na descrição do vídeo. Boa sorte! Bom, eu acho que ficou mais do que entendido que as vacinas salvam vidas. E a mensagem que fica é que devemos vacinar para não voltar. Agora me diz uma coisa: qual é a sua maior lembrança sobre vacina? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Então é isso, pessoal. Estou terminando agora esse vídeo, que é muito importante, cuja mensagem é a seguinte: se você se ama, você deve se cuidar. E para se cuidar, você precisa cuidar do seu corpo, e uma das formas é tomando as vacinas. Então, se você não tomou vacina, corre para o posto, vai lá atualizar a sua carteirinha, divulgue para as pessoas, fala para elas irem. Se você é responsável por alguma criança, algum adolescente, leve eles para serem vacinados. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aproveitado bastante. E quando houver mais assuntos sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, estarei divulgando para vocês. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.